Fala meu parceiro, fala minha parceira que me acompanha tanto na Rádio Band News Goiânia quanto nas redes sociais. Eu sou o repórter Igor Santiago, a sua fonte de informações do Vila Nova, e seja bem-vindo ao meu canal pessoal. É um projeto que eu já tenho há algum tempo, né? Eu acabei fazendo um vídeo na última temporada, mas por conta de falta de tempo e também um pouco de procrastinação, acabei não levando esse projeto à frente, mas aqui estamos para trazer informações do Vila Nova ao longo dos dias, trazer novos vídeos e, claro, criar essa interação com o torcedor vilanovense e também, claro, com o torcedor brasileiro no geral. Enfim, hoje vamos falar um pouco sobre a preparação do Vila Nova para o jogo contra o Centro-Oeste, que vai acontecer na quinta-feira, tá? Os ingressos já estão sendo vendidos. O Vila que vai enfrentar o Centro-Oeste na cidade de Nerópolis. Para você, torcedor vilanovense que quer ir até a cidade de Nerópolis acompanhar o Vila Nova, no site Ingresso SA você já vai estar podendo comprar, tá, o seu ingresso. Rapidamente abri o site aqui, já tô no site Ingresso SA, você pode comprar o seu ingresso aqui, ó. Na arquibancada visitante tá saindo o ingresso a R$ 40 a inteira e R$ 20 a meia, então corra, adquira o seu ingresso, vá até Nerópolis e apoie o Vila Nova para ele se manter, claro, na liderança do Campeonato Goiano de 2026. Outras informações que também flutuam no universo Vila Nova: o Tigrão anunciou, né, a contratação de um novo treinador para a sua categoria de base sub-13. William Mendes foi escolhido para esse cargo, ele que já passou também pelas categorias de base do Goiás, inclusive ganhou títulos por essa categoria, né, sub-12, sub-13, então é um treinador experiente, está chegando aí para somar também com as categorias de base do Vila Nova. Além disso, o Gustavo Pajé, menino da base do Vila Nova, que hoje está integrado à equipe do Aris Limassol, lá do Chipre. O Pajé fez o seu primeiro gol com a camisa do Limassol, tá? No campeonato cipriota. O time dele acabou perdendo por 5-3, mas o Pajé fez um gol e de cabeça, tá? Isso daí é meio incomum, né? Mas o Pajé marcou o seu primeiro gol e um gol de cabeça. Ele tá jogando com a camisa número 30 lá no Limassol, tá usando Pajé escrito na camisa. Desejo tudo de bom para ele, que ele consiga realmente colher muitos frutos positivos jogando lá no futebol europeu. Enfim, pessoal, vamos falar um pouco da preparação do time profissional agora para esse confronto contra o Centro-Oeste SAF. O time do Vila Nova tá treinando, tá trabalhando. Eu estive presente ontem, né, na segunda-feira, no CT Vila do Tigre, para poder acompanhar as atividades do time do Vila, né, sob o comando do técnico Humberto Louser, já nas preparações, já nos preparativos para esse confronto contra o Centro-Oeste. A campo só foram os jogadores que entraram no decorrer do clássico e também aqueles jogadores que não jogaram, tá? Os titulares ficaram apenas na academia fazendo trabalhos regenerativos. Então, apenas aquela galera que teve poucos minutos no clássico e outros que nem estiveram no gramado batendo bola, tá? Foi realmente algo normal, né? Algo natural naquele dia de reapresentação de um time após uma partida, principalmente uma partida tão brigada, uma partida tão disputada como foi aquela contra o Atlético no Estádio Anésia Brasileiro Alvarenga. Enfim, informações sobre esse jogo contra o Centro-Oeste, tá? O técnico Humberto Louser deve estar promovendo um rodízio nesse jogo, até porque é um planejamento, né? Quem me acompanha nas redes sociais e também na Rádio Band News Goiânia sabe que eu falei isso há algumas semanas, que o Louser teria esse planejamento. Ele tem esse planejamento em mãos de que o Vila Nova faria esse rodízio na semana dos clássicos, tá? Vila Nova poupou contra a Aparecidense e venceu muito bem. Foi o único jogo do Vila, inclusive, que o Tigrão não sofreu gols nesse campeonato goiano. Bateu a Aparecidense por 3-0. A Aparecidense também que não vem atravessando um grande momento no campeonato goiano, e é a mesma situação que o Centro-Oeste. Hoje o Centro-Oeste também não atravessa um bom momento no campeonato goiano. Então o Vila Nova tem essa possibilidade de poupar e assim vai fazer, tá? A informação que eu tenho é essa. Vou abrir aqui a tabela do Campeonato Goiano. O Centro-Oeste hoje é o 9º colocado, tem aí 3 pontos apenas somados, tá? Não venceu nenhum jogo ainda no Campeonato Goiano de 2026. Então, o Centro-Oeste, que tem 5 partidas disputadas, 2 derrotas e 3 empates, é um time muito fragilizado na competição. O Vila Nova tem essa possibilidade, é o líder do Campeonato Goiano e assim o fará. O técnico Humberto Louser vai poupar
poupar para esse jogo contra o Centro-Oeste. Não poupar, assim dizendo, visando o clássico, né? Mas o Vila Nova, ele teve poucos dias na pré-temporada. O Vila também atravessa um período complicado por questões de lesões, né? Temos vários jogadores ali que estão machucados, como o próprio Pedro Romano, o Janderson, o Elias recentemente, isso daí a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ele também. O Bruno Xavier, que se machucou 3 dias após recomeçar, né? Na verdade, começar o ano de 2026. Então, Vila Nova sim tem alguns jogadores no departamento médico. Então, esse rodízio, essa mescla de jogadores, ela é importante sim para o planejamento a longo prazo, para que o time do Vila Nova chegue lá no último semestre, né? No fim da temporada com todo o gás, todo o vapor para conseguir fazer uma boa Série B a longo prazo, assim dizendo. Então, a informação que eu tenho é essa: o técnico Humberto Louser vai mexer, vai mandar um time alternativo a campo contra o Centro-Oeste. Isso daí não tira a competitividade do time do Vila, até porque contra a Aparecidense, Vila Nova jogou muito bem, conseguiu uma vitória tranquila, e assim deve fazer também contra o Centro-Oeste, beleza? Uma boa notícia é que o Emerson Urso voltou a trabalhar, voltou a treinar, tá? Ele que ficou de fora do clássico contra o Atlético, tomou uma pancada contra a Aparecidense, né? Um jogador da Aparecidense que eu não me recordo quem, deu uma pancada no Emerson Urso, ele ficou bastante tempo sentindo dores, inclusive, no jogo, e acabou ficando de fora do clássico, mas já retornou aos trabalhos, aos treinamentos, e agora, né, deve estar à disposição no clássico contra o Goiás no próximo domingo. Tá se aproximando, né? O Vila que vive aí 2 semanas de clássicos de forma consecutiva, né? Então, é isso aí, não tem pra onde correr, não tem pra onde fugir. Então, o Vila Nova tá se preparando, tá trabalhando. O técnico Humberto Louser, como eu disse, vai mandar um time alternativo a campo na terça-feira, na quinta-feira, perdão, terça-feira é hoje. O Louser vai mandar um time alternativo na quinta-feira contra o Centro-Oeste, e aí para cumprir esse planejamento, e o time do Vila está, claro, inteiro, né, 100% para a partida de domingo contra o Goiás. Agora falando sobre o Elias, né, que eu prometi que nós falaríamos. O Elias, ele passou por exames médicos, tá? Foi diagnosticado com uma lesão muscular, deve ficar de fora aí por volta de 1 semana. O Elias, que teve uma lesão muscular grau 1, é uma lesão muscular até mais tranquila de ser tratada, mas precisa desse tempo aí de reabilitação, né? De tratamento, enfim, para o jogador ficar 100%. Então o Elias não tá 100%, não vai pro jogo contra o Centro-Oeste e dificilmente estará à disposição do jogo contra o Goiás, né? Nessa partida contra o Goiás ele deve estar iniciando a sua transição física. Então essa responsabilidade, essa titularidade deve cair no colo do Rainer mais uma vez. E eu tô gostando do início do Rainer no Vila Nova. Comenta aí o que você tá achando do Rainer nesse início de trajetória dele com a camisa vermelha do Vila. Eu tô gostando. Para mim é um jogador importante, jogador de muita força física, muita velocidade, né? E que pode atuar também em várias posições do campo. Então, pra mim é um bom jogador. Enfim, pessoal, Vila Nova tá trabalhando, tá treinando, né? Vamos aguardar os próximos movimentos, os próximos dias. Amanhã, na quarta-feira, o Vila faz o seu último treinamento visando o confronto contra o Centro-Oeste. Então, claro que eu saberei com mais afinco mais ou menos quem deve integrar o time titular do Vila Nova. Mas deve ser aquele mesmo time que entrou em campo contra a Aparecidense, claro, com algumas mexidas, com algumas substituições, né? O Louser deve também fazer isso daí. Mas deve ser sim um time bem alternativo que vai entrar em campo contra o Centro-Oeste. Fechou? Fechou, torcedor? Um abraço pra você, deixa seu like e se inscreve aqui no canal do repórter Igor Santiago, beleza? Me dá essa força aí, vamos conversando, vamos trocando uma ideia. Quem quiser me seguir no Instagram, meu Instagram é @IgorShow, o mesmo também, perdão, para o X, né, o antigo Twitter. Manda uma DM lá que eu te respondo, a gente bate um papo legal sobre o Tigrão, fechou? Um abraço pra você, valeu, tamo junto!